É uma honra receber esse grande amigo. Nos conhecemos desde 1993, mais ou menos, 92, 93. Eu tive o prazer de conhecer. Eu era jovem, não faz muito tempo, né? Faz pouquinho tempo. Um pouquinho só. Ele era um adolescente de uns 15 anos, mais ou menos. Pequenininho, hoje está maior que eu, né? Aleluia. Glória a Deus, magrinho. Eu era magro. Mas você está à estatura do varão perfeito hoje, né? Glória a Deus. Um homem, você sabia que um homem sem barriga é um homem sem história? Eu sei disso, é o que eu digo. Aleluia. Mas é verdade, os magrelos aí não tem essa palavra. Seja muito bem-vindo, você e sua esposa, são muito bem-vindos. E fica à vontade, querido. Vou cantar aquela música. Essa casa é sua casa. Fica à vontade, viu? Glória a Deus. Paz, igreja. Vocês estão felizes ainda? Tem alguém amando Jesus aí? Irmão, eu gosto dessa coisa porque isso é coisa de igreja. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado. Você viu que irmão cheiroso? Hoje é domingo, ele tomou banho. Fica tranquilo. Hoje ele tomou banho porque é domingo. Diga para ele assim: é muito bom ter você aqui. Não, mas fala com convicção, senão ele não vai acreditar, irmão. É muito bom ter você aqui. Quantos creem que Deus está nesse lugar? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse encontro já é ensaiado há tempos. Faz tempo que o Júlio me convida. E por ser de um ministério também, irmãos, é complicado. E sempre o Júlio queria que eu estivesse aqui num domingo. Eu falei: Júlio, vigia, vaso, vigia. Não vamos arrumar treta, não vamos arrumar bagunça. Para eu sair dia de domingo da igreja é complicado. Mas ele foi ousado, irmão. Ele falou: e se eu falar com o chefe? Eu falei: meu amigo, se o chefe liberar, está liberado. E glória a Deus, Deus marcou esse dia, essa data. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou acompanhado da minha esposa Michela, a mulher mais bonita que tem no mundo. Cada marido defenda a sua, porque quando chegar em casa vai dar ruim para você. Eu já garanti o meu, entendeu? Paguei um sorvetinho ali da hoje e tá tudo certo. Falei que ela é a mais linda. Já era, tá garantido. Vocês estão felizes ainda, gente? Não trouxe minha pequenininha, eu tenho uma pequenininha também. Só que hoje inaugura o nosso Kids na igreja. Irmão, se eu trouxesse eu ia arrumar uma briga. Aí ela ficou lá na igreja com alguns, na casa de uma irmã lá da igreja. Eu falei: ó, cuida aí. Dá 2 pedaços de bolacha e uma água com açúcar, já está tudo certo. Ela se resolve aí. E é bênção em nome de Jesus. Lamentação de Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 21. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você crê nisso? É isso aí. Lamentação de Jeremias, capítulo de número 3, verso 21. É um texto muito conhecido, meu irmão e minha irmã. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outra tradução diz: preciso trazer à memória o que me traz esperança. Irmãos, é bem certo que quando eu olho para esse texto e olho para a vida de Jeremias, e olho para aquilo que Jeremias escreveu e quem Jeremias foi, eu entendo algo. Eu entendo que o tempo em que Jeremias viveu na terra não foi um tempo fácil. Um tempo em que Jeremias era profeta não era um tempo muito fácil. Porque de repente você olha para a Bíblia e olha Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, e você acredita que é somente esses profetas que tem. Mas não, a Bíblia declara que no tempo de Jeremias existiam muitos outros profetas. E por existir esses profetas, Jeremias era alguém que trazia a vontade de Deus. Jeremias era a voz de Deus naquela época, naquele momento. Mas existiam muitos outros profetas que olhavam para o povo e diziam: isso que Jeremias está profetizando verdadeiramente não é de Deus. Não vai acontecer. Babilônia não vai nos sitiar. Babilônia não irá nos levar. E Jeremias ele falava: cuidado, igreja.
pois o Deus Todo-Poderoso está dizendo que vocês serão levados pela Babilônia. E por isso eu digo que não era um tempo fácil. Obrigado, meu querido. Não era um tempo em que era muito fácil se profetizar. E algo que me chama a atenção é muitas das vezes um título que colocaram sobre Jeremias, que eu particularmente não concordo com esse título. E calma, eu não vim trazer confusão para esse lugar. Eu disse que eu não concordo. E o que eu quero te fazer é impulsionar você a ler Jeremias, a ler Lamentações, e depois tire a sua conclusão e debata e fale sobre aquilo que você entende. Por que eu não concordo? Porque Jeremias tem um título de profeta chorão. E por que eu não concordo com esse título, pastor? Porque quando eu olho para alguém e digo, o Júlio é chorão, pastor Júlio é um chorão, eu estou dizendo, ele chora por qualquer motivo. Ele chora por qualquer coisa. Quando eu olho para alguém e falo assim, o Nicolas chora demais, é um chorão, eu estou dizendo que ele chora por qualquer motivo. Não era o caso de Jeremias. Jeremias, ele chorava por um povo, por não ouvir a vontade de Deus, porque ele falava daquilo que Deus queria, e o povo não respondia conforme a vontade de Deus. E Jeremias, ele lamentava e clamava por esse povo, ou seja, ele era um intercessor e não um chorão de verdade. É por isso que eu digo que eu não concordo com esse título que colocaram sobre ele. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas das vezes o profeta do Senhor está trazendo sobre a sua vida a revelação da parte de Deus, e você ouve outras vozes, outras situações, pessoas que te dizem, falam e acontece. Deixa eu te dizer algo, meu irmão e minha irmã, aquilo que está sobre a sua vida já foi declarado na palavra de Deus, a promessa de Deus para a sua vida já foi declarado para a palavra. Mas sabe o que acontece? Deus, ele fala algo sobre a sua vida, aí chega alguém que nem você nunca viu na vida, não conhece, aí você posta alguma coisa lá na internet, porque hoje tudo é internet, né? Hoje é Instagram, é Facebook, aí você faz um post lá no Facebook, um Reels, sei lá. Eu não sou muito tecnológico, eu tento, mas a idade não deixa. Aí você faz lá, muito bonito, maravilhoso, aprovado por Deus, uma mensagem poderosa. Aí chega alguém lá e começa a dizer, eu não concordo com isso, isso que você falou é muito feio. E você começa a se lamentar e dizer, ai meu Deus, estão falando de mim, estão menosprezando, estão dizendo, mas quem é que está falando? Não sei, eu não conheço. Peraí, se você não conhece, por que você está dando ouvido? Por que você está ouvindo alguém que não é da parte de Deus? Por que você está ouvindo uma mensagem que não vem do trono da graça? Por que você ouve alguém que não tem nada a ver com o céu? E entendam algo, esse tempo de Jeremias era mais ou menos assim. Era mais ou menos dessa maneira. Ele profetizava e vinha alguém e dizia, não, peraí, vai acontecer não, fica tranquilo. É mais ou menos assim. O pastor Júlio vem e lança uma palavra sobre a sua vida. Ele diz, meu irmão, tenha fé, acredite, você vai conquistar, você vai prosperar, você vai conseguir. Aí você sai na rua, o seu vizinho olha assim e fala assim, vou falar um negócio para você, hein? Esquece, você não vai conseguir comprar aquele carro não. Não vai, tá caro, a inflação tá lá em cima. Reformar a sua casa, não, esquece, não vai conseguir não. Aí você começa, o vizinho falou. Pera, irmão, já tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Já existe algo do céu para você. Você precisa se apegar nisso. Você precisa se apegar a essa palavra. E eu quero falar sobre vocês sobre memória. Porque memória é um lugar, é um componente onde nós armazenamos algo. A Bíblia diz aqui nesse verso, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Memória fala de um lugar de armazenamento. Pastor, para que serve a memória? Para armazenarmos algo bom, para no dia mau nós nos lembrarmos da promessa. Vou repetir para você, a memória ela serve para você armazenar aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, para no dia mau, porque o dia mau vai vir, irmãos. E eu não estou profetizando o dia mau para ninguém, eu estou sendo sincero e sensato. O dia mau vem para o rico, vem para o pobre, vem para o preto, vem para o, não sei se pode falar preto agora, né, com esse negócio aí, a gente não sabe, já falei. Vem para o preto, vem para o branco, vem para o amarelo, vem para todo mundo, o dia mau vem. Mas o que você faz no dia mau? Você lembra, eu tenho uma palavra. Sabe o que está acontecendo com Jeremias? Se você pegar o primeiro capítulo de Lamentações, você vê o povo dizendo, não é essa a grande Jerusalém, não é essa toda poderosa, agora está em ruínas.
não é essa que tinha a promessa de Deus? E você vê que vai caminhando sobre essa palavra, sobre uma palavra de que era um algo, tinha uma promessa, iria acontecer. Mas Jeremias agora diz: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Essa palavra, ou esse momento em que nós estamos vivendo, não é aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Aquilo que eu estou vendo hoje, verdadeiramente ainda não é aquilo que Deus prometeu sobre mim. E eu quero já liberar uma palavra sobre a sua vida. De repente você está vivendo hoje algo que não é ainda a promessa de Deus, mas entenda, a promessa de Deus da sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. A promessa de Deus sobre a sua família vai se cumprir em nome de Jesus. De repente você olha para o seu lar e diz: pastor, o meu filho ainda está nas drogas. Deixa eu te dizer algo, esse não é o final, esse é só o meio do caminho, é um processo. Fique firme, você vai passar por isso. O grande problema é que nós olhamos o meio do caminho e queremos parar, e queremos voltar atrás. Mas lembre-se, a memória, ela diz sobre um lugar que eu preciso armazenar algo, guardar, deixar bem guardado, porque no dia mau eu vou me lembrar, eu tenho uma palavra. Alguém tem promessa de Deus aqui? Não, se você tem, levanta bem alta a sua mão, declara: você tem promessa de Deus, irmão? Fica tranquila, porque ela vai ser concretizada em nome de Jesus. Pastor, por que você tem certeza? Porque quem prometeu foi Deus, irmão. O dia que eu te prometer algo, fique preocupado, porque eu sou ser humano e eu posso falhar. Um dia que eu te fizer uma promessa, de repente, não que eu queira, mas eu posso falhar com você. Mas quando Deus promete algo, Ele nunca falha, Ele nunca volta atrás. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E entenda isso. Quantos aqui tem um celular? Eu não vou querer o celular de ninguém. Você tem celular? Levanta sua mão, você que tem celular. Irmão, se você tem celular e o seu celular for sistema Android, o iOS, o iPhone, é mais difícil disso acontecer. Mas se você tem um celular com o sistema Android, um dia ou outro, em algum momento da sua vida, você viu essa mensagem: espaço insuficiente para armazenamento. Alguém já viu essa mensagem? Parece que é o próprio demônio que coloca essa mensagem lá, né? Irmãos, pensa num negócio terrível. Espaço insuficiente para armazenamento. Meus queridos, há uns tempos atrás, eu fui presenteado por Deus num algo muito bom. A minha esposa, em especial, ela gosta de alguns ministros da palavra. E dentro desses ministros da palavra, ela gosta muito da pastora Camila Barros. E nesse dia eu fui presenteado por nosso pastor Leandro Farias, um amigo nosso ali da ICM de Suzano. Estaria lá Camila Barros ministrando, era o aniversário da igreja, e ele nos convidou, nos presenteou com esse convite. E eu estivemos ali, ela estava toda feliz, irmão. Ela, Camila Barros na palavra, o marido dela, Lucas Agostinho fazendo louvor. Eu falei: é o combo perfeito, Deus. No final não vou nem precisar ela para levar no lanche, não vai nem precisar comer, porque a Camila Barros, o esposo, e Lucas Agostinho, tá bom demais. Só que não, né, irmão? Crente come e não dá moleza. Viu? Mas eu me lembro, irmão, que nós estávamos ali, é coisa linda, a mulher prega demais, o marido dela prega mais ainda, Lucas Agostinho fazendo louvor. Eu falei: tô quase no céu. Se aqui é assim, imagina o céu como é que é. E nós estávamos ali. Em um dos momentos, a minha esposa pega o celular para registrar, para tirar uma foto ou filmar, eu não sei bem o que ela ia fazer. E quando ela levanta o celular, eu olho para ela todo feliz, irmão, estava uma benção. E de repente a afeição dela mudou. Eu falei: pronto, Jesus, o que aconteceu? E eu olho no celular: espaço insuficiente para armazenamento. Eu falei: Deus, agora não, Deus. Isso não é hora do celular fazer isso. Eu falei: e agora, Deus? Vou ter que pagar, não é só mais um lanche, vai ter uns 2 ou 3 para poder saciar ela. E eu me recordo que ela olhou para mim com aquela cara de tristeza, irmão, aquela cara de derrota. Eu falei: relaxa, tá tudo tranquilo, eu acho, vai dar certo. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Esses dias eu parei para limpar o meu celular, tirar algumas coisas,
E quando eu fui ver, eu tinha mais ou menos 200 fotos de bom dia, irmão. Agora eu te pergunto, quem precisa de 200 fotos de bom dia no celular? Era um gatinho dando bom dia, tinha um nenenzinho dando bom dia, até Jesus estava lá dando bom dia, irmão. Eu falei, foi o próprio diabo que colocou, mas não foi. Foi eu que deixei. Foi eu que deixei lá. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós armazenamos coisas que não devem ser armazenadas. Nós colocamos na nossa vida coisas que não servem, coisas que não prestam, coisas que nós não precisamos, coisas que nós não vamos usar. Eu estou trazendo um exemplo de um celular e de uma foto de bom dia. Você não precisa de 200 fotos, você precisa no máximo de uma, duas, porque aquele irmão que te mandou bom dia, você manda outra, a diferente, entendeu? Para não mandar a mesma. Só precisa de duas. Mas o que nós fazemos? Nós acumulamos coisas, nós armazenamos. E sabe quando você precisa usar? É no momento que mais você precisa usar. Não tem espaço no seu HD. No momento em que você mais precisa de um algo, não tem espaço. Sabe por quê? Porque de repente as palavras que você vem ouvindo vem roubando a sua fé e vem te tirando do propósito. Quando mais você precisa, você não tem mais fé. Sabe por quê? Porque você está contaminado com aquilo que não é de Deus. Você está sendo levado por uma onda que não é aquilo que é de Deus. Você está sendo levado por um caminho que não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia nos fala agora de 12 homens. Isso está em Números, capítulo de número 13. Depois você lê essa história na sua casa, com calma, tranquilo. Mas eu quero que você... Eu só não vou ler agora por conta do tempo. Mas a Bíblia diz que Moisés agora chama 12 homens. 12 homens para espiar uma terra a qual Deus já declarou que seriam deles. Moisés agora chama 12 homens e diz, espia essa terra. A Bíblia diz que 10 homens voltam de lá dizendo, Moisés, a terra é até boa, o fruto é bom, mana leite e mel, da maneira que você falou, mas não vai dar não. Tem gigante, os filhos de Anak são de lá. Nós somos como formigas perto deles. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nem vai. Ó, para por aí o projeto. Não vamos estender a terra. Não esquece esse negócio dessa terra aí. Deixa de lado. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi que prometeu a terra e declarou para Moisés e mandou levar os espias àquele lugar? Quem foi que mandou? Não, fala com fé, irmão. Quem foi que deu aquela terra? Quem foi que falou para Moisés? Moisés, manda homens espiar a terra. Quem foi? E por que a gente tem medo quando Deus manda fazer algo? Por que a gente se atemoriza quando Deus nos dá uma palavra? Quando Deus nos dá uma direção? Por que nós olhamos para trás quando Deus nos manda seguir? Por que nós paramos e nos anestesiamos quando Deus nos manda andar e caminhar? Por que nós se tornamos fracos quando Deus nos manda ser forte? Será que hoje não é o dia que nós precisamos resetar a nossa memória? Será que hoje não é o dia que nós precisamos dar um reset nessa memória? Porque ela está muito cheia, mas não é cheia daquilo que Deus quer que nós venhamos estar. Não está cheia daquilo que Deus espera que venhamos ter. Sabe, 10 homens, eles olham para Moisés e dizem, Moisés, não, vai dar errado. Mas se levanta 2 homens e diz, opa, parou, a terra é boa, a terra mana leite e mel, e nós vamos entrar nessa terra, porque foi o nosso Deus que nos deu. Irmão, eu entendo algo poderoso aqui, eu aprendo algo poderoso. Vocês já jogaram futebol, vôlei, palitinho, paro ímpar? Vocês é dessa época, né? Irmão, qual que era o critério de desempate até hoje
para fazermos qualquer coisa na vida. Qual que é o critério de desempate? Vence quem tem? Vamos lá, é isso aí. Vence quem tem? Espera aí. O que é maior, 10 ou 2? Não, vamos lá, igreja, me ajude a pregar. O que é maior, 10 ou 2? Em qual ótica? Na ótica do homem, 10 é até um número bom. Mas na ótica de Deus, com uma promessa, 2 é bem maior. Eu vou repetir. Na ótica do homem, 10 é um número até bom. Mas na ótica de Deus e na ótica do céu, 2 com uma promessa é o suficiente. Irmãos, por que eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida? De repente muitos estão dizendo: cara, não vai, não faça essa faculdade, é muito caro, não entre nesse financiamento. Se você tem uma palavra, meu irmão, se você tem a promessa de Deus, pegue-se nisso. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão nessa igreja. Eu conheço a família do Júlio e algum outro, mas eu sei que existe uma promessa da parte de Deus para a vida de vocês, senão eu não estaria dizendo isso. Eu costumo dizer algo, eu não sei por que eu estou dizendo, mas você sabe por que você está ouvindo isso. Eu sei que tem uma promessa da parte de Deus para a sua vida, e você precisa acreditar naquele que prometeu, irmão. Você precisa se apegar naquele que lançou a promessa sobre a sua vida. Irmãos, se todos olhassem para aqueles 10 homens, aquela geração que veio, ela não ia entrar na grande Canaã celestial. Se olhasse para os 10, eles não recebiam a promessa. Se olhasse para os 10, eles não viveriam aquilo que Deus queria que eles vivessem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estacionamos na frente da promessa de Deus, na frente daquilo que Deus quer que nós venhamos ter, na frente daquilo que Deus quer que nós venhamos tomar posse. Mas na noite de hoje eu vim aqui para te dizer: se você tem uma palavra, caminhe por ela. Se você tem uma palavra, ande por ela, porque a palavra tem poder. Como assim, pastor? Lembra de Pedro? Um dia Jesus, ele manda os discípulos ir na frente, e ele fica um tempo ali na aldeia que ele está, e os discípulos vão com um barquinho no meio do mar. E chega um momento que Jesus sai e vai, e a palavra do Senhor nos diz que ele está caminhando sobre as águas. E quando os discípulos veem, eles começam a se assustar. Uns dizem: é um fantasma, é isso, é aquilo. E Jesus diz: ei, calma, sou eu. Pedro diz: Senhor, se és tu, permita que eu vá até aí. Jesus olha e diz: vem. No português bem rasgado, Jesus olhou para Pedro e disse: bora, macho, caminha, homem, vem. E Pedro começa a andar sobre o mar, não, sobre a palavra. Pedro começa a andar sobre aquilo que Jesus declarou: vem, caminha, ande. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho? Pedro era um pescador. Ele sabia o que era o vento, ele sabia o que era o mar bravo, e ele ouvia o barulho do vento. Não permita que as coisas que você conhece te tire fora do propósito de Deus. Não permita que aquilo que você conhece com segurança te tire do propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes existem coisas que Deus quer fazer sobre você e você não faz, sabe por quê? Porque você está no seu lugar seguro, no seu porto seguro, lugar de conforto, e você fala: não vou para a direita nem para a esquerda, não. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar seguro. Ei, Deus te chama para desafios na noite de hoje. Deus te chama para você caminhar por lugares maiores. Deus te chama para ir para águas mais profundas. Deus está te chamando na noite de hoje para que você viva o sobrenatural na parte dele. Muitas das vezes nós não alcançamos mais de Deus, sabe por quê? Porque temos medo de dar passos na direção dele. Temos medo de caminhar sobre a palavra dele. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Jeremias diz: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, lembra aí o que foi que Deus te prometeu?
E agora traz à sua memória quantas e quantas vezes você teve medo de viver isso, de dar passos nessa direção. Eu não quero que você me responda, eu quero que você pense. Porque acumular promessa não é mérito nenhum, irmão. Ser um acumulador de promessa não é mérito para ninguém. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Você caminhar pela rua assim, ó, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Isso não é mérito para ninguém. Ser um acumulador de promessa. Mérito é você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão aí ainda? E aqueles 12 homens vão. E o povo está meio atemorizado. Porque de 12, 10 viram a terra, mas viram desafios, problemas, obstáculos. Mas 2 olharam e disseram: não. Irmão, qual que é o tamanho do teu Deus? Qual que é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? O que é impossível para Ele? O que é que Ele não pode fazer? Existe alguma coisa impossível para Deus? Agora deixa eu te dizer algo. Você é filho dEle. Não, é somente 2 entenderam. Você é filho dEle. Somente 3 entenderam. Você é filho dEle. Irmão, esse Deus grande que você está dizendo aí, você é filho dEle. Esse Deus todo poderoso que você está dizendo aí, você é filho dEle. Esse Deus que pode todas as coisas que você declarou, você é filho dEle. Sabe qual é o problema? Nós esquecemos disso. Satanás um dia achou que ia pegar Jesus com essa conversa. A palavra diz que agora Jesus, ele se batiza. João Batista, até aquela treta de vou batizar, não batizo, batizo, não batizo, batizo, não batizo, batizou. Jesus agora batizando no meio do mar, do Rio Jordão. A Bíblia fala que agora uma voz vem e diz: esse é meu filho amado, ao qual eu tenho prazer. Ai, irmão. Aí a Bíblia diz que o Espírito leva ele ao deserto. Qual que é a primeira coisa que Satanás diz? Se tu és o Filho de Deus. Irmão, eu não estava lá não, mas eu posso imaginar dentro de Jesus assim, ó, dizendo: chegou atrasado. Eu já ouvi lá atrás do meu Pai que eu sou filho e eu sou amado. Eu sou filho e eu sou amado. Eu sou filho e eu sou amado. Não, você não entendeu. Você é filho e você é amado. Você precisa entender, isso precisa estar dentro de você. Você é filho e você é amado. Você não é qualquer tipo de filho. Você é um filho amado. Isso precisa estar latente dentro de você. Batendo, 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 batendo. Pastor, e por quê? Simples. Josué capítulo de número 14, do verso 5 ao 13. Esse eu vou ler. Lembra dos 12 homens? Josué 14, do 5 ao 13. Lembra daqueles homens que foram lá espiar a terra? Dez deram um diagnóstico negativo e 2 deram um diagnóstico positivo. Eu quero te dizer algo na noite de hoje. Deus, ele não tarda, ele não falha, ele tem um tempo certo de agir na minha e na sua vida. Se ainda não aconteceu, irmão, fica tranquilo. Ele está te preparando. Pastor, como assim ele está te preparando?
Deus, Ele não está preparando uma promessa para você. Ele está te preparando para viver aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Já está liberado. Quando Ele lançou uma promessa, Ele já liberou. Sabe qual que é o processo? É te preparar para viver isso. Te preparar para que você viva. Diz assim a palavra do Senhor: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe filho de Jefoné, o queneu, e disse-lhe: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. A respeito de mim tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como o Senhor ordenara, e perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste os pés será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste o coração em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me então um monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Eu vou te dizer o que está acontecendo nesse texto. Lembra que eu falei daqueles homens, os espias? Dos 12 homens, 2 trouxeram um diagnóstico positivo. Agora um desses homens, Josué, encontra com Calebe e diz: lembra daquele dia? Lembra? Tinha 40 anos. Se passaram 45 anos. Eu estou com 85 anos, mas a minha força é a mesma para viver a promessa de Deus. Eu vou traduzir para você esse texto. É mais ou menos assim. Sabe o que está acontecendo aqui? Calebe falou para Josué: eu me lembro o dia que Deus fez a promessa, e eu estou esperando para viver esse dia da mesma força, com o mesmo vigor. Eu não me esqueci da promessa que Deus fez. Sabe o que acontece com o tempo? Nós se esquecemos da promessa de Deus, mas eu vim aqui liberar uma palavra sobre a sua vida. Não se esqueça daquilo que Deus te prometeu. Não se esqueça da promessa de Deus para a sua vida. Ele está dizendo: eu vou viver aquilo que Deus prometeu. Eu vou viver com todas as minhas forças. Eu estou com 85 anos, passou 45, mas eu ainda estou firme na palavra. Eu estou firme na promessa, irmãos. Deixa eu te dizer algo. Eu ainda me lembro de quando eu era garotinha, e uma irmã passava na rua e pegava algumas crianças e levava na casa da irmã Maria, do seu Paulo, do pastor Paulo. E ali contavam as historinhas. Tinha um tal de flanelógrafo, você não sabe o que é isso. Os bichinhos ficavam pendurados assim na lousa. Tinha umas ovelhinhas, tinha uma arca, ficava pendurada. O que é Netflix perto disso aí, irmão? Quem é esses streams? Eu me lembro, irmão. Eu me recordo hoje, pouco antes da pandemia, fevereiro, no ano que começou a pandemia, eu estava em um estádio lotado. Eu estava no estádio do Morumbi, num evento chamado Descende.
De verdade, irmão, eu fui ali por causa da música. Eu fui ali para ouvir as músicas, a adoração. Mas em um momento, um homem chamado apóstolo Rodovalho, ele pegou o microfone e ele olhou para mim e disse: o que é que você vai fazer com o evangelho? Eu digo para mim porque naquele momento é como se todos os estádios se sumissem, só ficasse eu e ele. Eu falei: peraí, como assim? E ele dizia: se você chegou aqui hoje, se você está nesse lugar, é porque o evangelho chegou para você puro, sem mácula. O que é que você vai fazer com ele? Eu olhei para aquilo e falei: uau, que mensagem é essa? E eu comecei a me lembrar de quando eu era pequeno, de quando eu era garoto, da época que eu conheci o Júlio, da época, irmãos, que eu chegava na igreja num sábado, 9 horas da manhã para ensaiar. Eu ficava até 1 hora da tarde ensaiando. Saíamos correndo para ir na feira comer um pastel. Voltávamos para ensaiar. Ficávamos até 6 horas da tarde. Dali saíamos correndo para casa para tomar um banho, correndo para ir em alguma igreja ou no DEPAC. Ah, irmãos, eu me lembro. E na maioria das vezes nós só cantávamos um hino, porque era o único que nós sabíamos tocar. Mas eu me lembro. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro, irmãos. Eu me lembro que muitas das vezes nós íamos cantar, era um hino, mas nós ensaiávamos 10 horas. Sabe por quê? Porque isso queimava no nosso coração. Nós queríamos fazer aquilo. A banda do Júlio era uma banda profissional, irmãos. A gente sentava e ficava babando assim, eles tocar. E falava assim: um dia a gente vai tocar igual esses caras aí. Um dia a gente vai fazer igual eles. O Pedrinho tocava guitarra demais, você é doido, homem. Não dava, a gente olhava e falava: Deus, faz em nós, assim como fez neles. Ah, meu irmão, eu me lembro. Eu me lembro. Nós não éramos evangélicos em casa, mas tínhamos um avô. Ele não tinha tanta sabedoria assim. Ele era um homem meio bruto no seu falar. Não era tão carinhoso. Mas eu me lembro que ele chegava em casa e muitas das vezes ali na sua cama eu ouvia: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atenta ao seu mandar. Ah, irmão, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro do evangelho puro. Eu me lembro do evangelho sem mácula. Eu me lembro do evangelho sem competições. Eu me lembro de pessoas que me ensinaram a caminhar sobre esse evangelho. Nós precisamos viver aquilo que está na palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos entender aquilo que Paulo disse a Timóteo no fim da sua caminhada: Timóteo, eles podem, você não. Você conhece a palavra. Eles vão te abandonar, Timóteo, mas pregue a palavra. Eles vão te deixar de lado, Timóteo, mas caminhe sobre a palavra. Nós precisamos viver a palavra. João capítulo de número 6, verso
3, verso 16, e eu quero fechar com isso. Existe uma promessa para mim, para a sua vida, que de repente você não se atentou. De repente você não pegou essa chave. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém aqui crê em Jesus? Alguém aqui crê no Filho de Deus? Meu querido, então você não vai perecer. Então você não vai perecer. Pastor, eu estou perecendo. Entenda algo, você não entendeu esse texto. A dor passageira você vai passar, a dor eterna não. A frustração passageira você vai passar sim, a frustração eterna não. A traição passageira você vai passar, a traição eterna jamais. A tristeza passageira você vai passar, mas a tristeza eterna não. O medo passageiro, meu querido, você vai passar, mas o medo eterno não. Não é sobre esse mundo, é sobre um lugar que Ele foi preparar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando preparar, certamente eu virei e levarei. Eu costumo dizer algo, irmãos. Eu moro de aluguel, eu pago aluguel. E de repente tem algumas pessoas aqui na mesma condição. E deixa eu te dizer algo. De repente nós não iremos conquistar a casa própria aqui na terra. Essa não é a minha vontade. Eu quero conquistar, e eu quero que você conquiste também. E seja grande, irmão, tenha churrasqueira e piscina, e você me chame para comer um churrasco lá. Essa é a minha oração. Porque se você tiver, filho, nós tem. Mas possa ser que nós não conseguimos conquistar isso. Mas uma mansão pronta para mim e para você. Há uma mansão celestial para mim e para você. E ela não foi construída por qualquer pedreiro. Ela não foi construída por qualquer azulejista, não. Foi o próprio Deus que fez. Deixa eu te dizer algo. Aquilo que eles brigam aqui, a gente vai pisar lá no céu. As ruas são de ouros. É sobre isso. Tudo que você precisa já está pronto, já está preparado. Você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Fique de pé.